Eu convido aos irmãos da igreja para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Vamos ler dos versículos 1 ao 19. Jeremias, capítulo 2, versículos 1 ao 19. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntar onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós o contaminaste, da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar do Chipre, e vede, mandai mensageiro a Quedar, e atentai bem, e vedes que jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatados, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, cavaram cisternas, rotas, que não retêm águas. Acaso Israel, escravo, ou servo nascido em casa? Porque, pois, veio ter presa. Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz da terra, dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas, e não há quem habite nelas habitem. Até os filhos de Mênfis e Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito,
para beber das águas do Nilo? Ou indo à Síria para beber das águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Vamos pedir a orientação de Deus para este momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, pela tua soberania, pela tua bondade, pelo teu poder, por tudo que o Senhor representa para cada um de nós, Pai. Obrigado pela tua fidelidade para com cada um de nós, meu Pai. Na certeza que aqueles que te obedecem, Pai, aqueles que andam em comunhão com o Senhor, recebem bênçãos sem medidas, Pai. Mas aqueles que contrariam a tua palavra, Pai, os teus estatutos, Pai, recebem o merecido castigo, Pai. Não permita, Pai, que venhamos a nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas andarmos uma vida em retidão com a tua palavra, Pai. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto, tratar o seguinte tema: Deus clama pela fidelidade do povo. Esse texto, ele traz a infidelidade do povo que ele escolheu. Aquele povo que adorava tantos deuses, um mundo de adoração a deuses pagãos. E Deus escolhe, através de Abraão, o seu povo, para servi-lo. E este povo, depois do que Deus fez, da sua fidelidade, esse povo foi tão ingrato com Deus, tão ingrato com Deus. O profeta Jeremias vai expressar isso nesse texto que nós acabamos de ler. O profeta Jeremias recebeu um chamado de Deus, ainda muito jovem, e ele ficou receoso, com o chamado de Deus. Rapaz muito jovem, e Deus chama para a sua obra, mas ele, com as suas dificuldades, Deus diz para Jeremias: eu ponho na tua boca as minhas palavras. É assim que acontecia com os profetas. Eles falavam aquilo que Deus queria, diferentemente dos falsos profetas, que falam o que Deus não quer. Mas o fato é que Jeremias, ele fazia uma pregação impopular. Não era a pregação que aquelas pessoas daquela época queriam ouvir. Ele pregava uma pregação impopular, porque ele pregava fidelidade a Deus. Ele estava pregando o que ia acontecer. Ele estava pregando a mensagem de Deus. Ele dava o recado que Deus mandava. Não era aquilo que o povo queria ouvir, aquilo que o povo gostaria de ouvir. A mensagem era a mensagem de Deus, é que a mensagem que Deus mandava. Mas o fato, irmãos, é que o reino de Israel já tinha caído na época de Jeremias. O Império Assírio, que era dominante na época do rei de Israel, ele tinha caído na mão dos assírios. Tinham levado o povo do rei de Israel cativo para Nínive. Vieram pessoas da Síria e para Samaria, e ali conviveram com judeus, se tornaram uma raça mista.
Daí nós entendemos que os samaritanos eram odiados, por quê? Porque se tornaram uma raça mista, né? Com assírios e judeus. Daí o conflito entre judeus e samaritanos após a volta do exílio. Mas Jeremias, ele estava advertindo os escribas e fariseus e reis do perigo iminente que Judá estava correndo também, por conta da desobediência e da idolatria. O povo estava na idolatria e na desobediência a Deus. Tudo aquilo que Deus fez, que eles viram, que testemunharam, estavam agora adorando todos os deuses pagãos. E o mundo está em ebulição. Havia uma disputa ali naquelas 3 nações mais poderosas da época: Egito, Assíria e Babilônia. E a Babilônia estava agora tomando a Síria, se tornando o império mais dominante da época, mais forte. Então, Jeremias estava pregando, o perigo era iminente dos babilônicos, né? Fazer o que os assírios fizeram com o reino de Israel, agora com o reino de Judá. E você vai ver que a história do povo hebreu começa com Abraão. Quando Deus tira Abraão lá de Ur da Caldeia e promete que ele será uma grande nação. E ali nós vamos ver que a descendência de Abraão, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e Deus prepara José para ir para o Egito. Se José não tivesse ido para o Egito, todos tinham morrido, porque houve uma grande fome de 7 anos, de seca. Mas Deus preparou, Deus é o Deus da providência. E ali salva todo o Egito e salva todo o povo hebreu. Mas aquele povo que entra ali no Egito, a família de Jacó, ela entra 75 pessoas e passa ali em torno de mais de 400 anos, 430 anos. E eles são escravizados. E Deus escuta o lamento, a murmúria daquele povo. E levanta um libertador, que é Moisés. Ele leva esse povo através do deserto, até entrar em Canaã, onde emana leite e mel. Mas eles, ao longo do deserto, vendo o que Deus fez, abriu o mar vermelho, proveu maná, água da rocha. Deus fez tudo. Mandou criar um tabernáculo, construir um tabernáculo para adorar ao Deus, porque esse povo adorava a Deus pagãos. E ao longo da travessia, aqueles com menos de 21 anos morreram, mais de 600 mil pessoas, por desobediência e idolatria. Eles entram em Canaã e eles começam a desobedecer a Deus, e aí eles, quando estão numa situação muito difícil, clamam por Deus. Deus levanta um juiz libertador. Foram 17 juízes ao todo. Deus sempre pedindo, clamando por fidelidade. Deus clama pela fidelidade do povo para com ele. Porque se você obedecer a Deus, ele dá ricas bênçãos. Mas quando você desobedece, há o castigo. E Deus clama pela fidelidade daquele povo. E depois do governo juiz, o Reino Unido, com Saul, Davi e Salomão. E depois tivemos o reino dividido, o reino de Israel e o reino de Judá. Cada um tivemos 20 reis. No reino de Israel, nenhum rei fez altar para Deus. Todos foram reis ímpios, reis profanos. Alguns profanaram o templo. Já no reino de Judá, também tivemos 20 reis, com alternância entre reis bons e reis maus. Mas o fato é que o reino de Israel caiu na mão dos assírios, e Jeremias está agora pregando para o reino de Judá, dizendo: olha, Babilônia tomou a Síria, é iminente o perigo, a qualquer momento nós podemos ser
tragados pela Babilônia, pelo Império Babilônico. E eles não aceitavam a pregação de Jeremias, porque entendiam como uma afronta, porque eles confiavam muito, irmãos. Quando tinha um império dominante na época, eles socorriam outros impérios e pagavam para defendê-los. Mas o fato que o Império Babilônico era muito forte, tinha derrotado já as demais nações, eles não entendiam a pregação de Jeremias, entendiam como afronta, chegando ao ponto de o açoitaram, prenderam, jogado numa cisterna em lama para morrer. Esse homem sofreu muito, mas o fato é que aquilo que Jeremias pregava se concretizou. Logo em 605 a.C., eles conquistaram o rei Joaquim, que era o rei de Judá na época, e levou pessoas cativas, Daniel e amigos. Daniel foi na primeira leva, o profeta Daniel, e amigos, os amigos dele, né? Cedraque, Mesaque e Abednego. Em 597, levou Joaquim e Ezequiel, que era um garoto ainda, que era o profeta Ezequiel, e mais 10.000 pessoas. E em 586 a.C., destruiu Jerusalém, destruiu o templo, muitos morreram e muitos foram levados cativos à Babilônia. Então aquilo que o profeta Jeremias tinha profetizado, está acontecendo. Aquilo que eles não queriam ouvir, que era uma afronta, mas Jeremias falava o que Deus mandava, diferentemente dos falsos profetas, que falam em verdades. Mas o profeta Jeremias, ele tinha alguma semelhança com o ministério de Jesus Cristo. Jesus nasceu num pequeno povoado em Belém, e a mesma coisa também que o profeta Jeremias nasceu em Anatote. No capítulo 1 nós vamos ver isso. Lugares pequenos. Mas os maiores inimigos de Jeremias e Jesus foram os líderes religiosos. Na época de Jesus, rejeitaram a mensagem de Jesus. Da mesma maneira também rejeitaram a mensagem de Jeremias. Os líderes religiosos, os reis, eles não aceitavam a mensagem de Jeremias, porque era uma afronta para eles aquilo que estava pregando. Da mesma maneira também Jesus pregava o reino dos céus, se arrependam. Eles não aceitavam Jesus como Messias, como Salvador da humanidade. Tinha essas semelhanças. Ambos pregavam arrependimentos e obediência para evitar o castigo. Jeremias pregava: se arrependem enquanto é tempo, vocês busquem a Deus, deixem essa idolatria para que o castigo não venha. Da mesma maneira, Jesus pregava: se arrependam. E muitos, não se arrependeram. E o fato maior é que muitos não tiveram salvação. Mas Jesus expulsa os cambistas também do templo, que transformaram a casa de oração em covil de salteadores. E Jeremias, na realidade, o templo foi destruído na época de Nabucodonosor. Ambos choraram sobre Jerusalém. Ambos choraram. Jeremias sofreu muito por ver a cidade destruída. Ele presenciou aquele momento. Jesus queria tanto ajuntar o seu povo e não quiseram. E ambos, Jesus e Jeremias, inaugura uma nova aliança. Aquilo que Jeremias já havia profetizado. Mas interessante, meus irmãos, é que o profeta Jeremias, ele sofreu muito. Ele não chegou a ir para a Babilônia, deportado. Mas ele viu o sofrimento do povo. Porque ele sabia o que ia acontecer. Ele estava vendo, porque o próprio Deus tinha revelado para ele. Aquele povo na idolatria, aquele povo fazendo tudo que não agradava ao nosso Deus. E, meus irmãos, quando você anda fora dos caminhos do Senhor,
as consequências dos pecados virão. Mas ele vai dizer agora no versículo 2: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguir no deserto, uma terra em que não me semeia. E aí Jeremias usou as imagens de um casamento, da infidelidade e divórcio, para retratar a apostasia espiritual de Judá. Deus sente saudade daquele povo, daquela época, né? Deus sente saudade daquele povo. Deus está pedindo fidelidade, Deus está clamando por fidelidade daquele povo. Se aquele povo tivesse fidelidade com Deus, não tinha acontecido nada disso. Se não houvesse idolatria, se não houvesse nada disso tinha acontecido. Mas o que eu vejo hoje, meus irmãos, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ir a um templo, orar, amor a Deus em primeiro lugar, mas o coração de muitos está longe de Deus. Ali naquela ideia, eles iam ao templo, adoravam, mas não, o coração deles estava longe de Deus. A mesma coisa acontece no dia de hoje, irmãos. Muitas das pessoas que vêm hoje a uma casa de oração, a um templo, muitos vêm quase como uma obrigação. Se você demora um pouco mais no sermão, isso aborrece. Muitos ficam olhando para o relógio, dentro dos templos, muitos usando o celular, o WhatsApp, se comunicando na igreja com outros. Vem para a igreja como fosse uma obrigação, e ninguém tem obrigação de vir a uma casa de Deus. Ou seja, o culto tem que ser rápido. Muitos ficam horas e horas fazendo coisas que não agradam a Deus, mas quando vem para a casa de Deus tem que ser rápido. A imagem de Israel como noiva mostrando a sua fidelidade. Os israelitas casaram simbolicamente com Deus. Deus tinha feito uma aliança com aquele povo. Mas eles tinham assumido o compromisso de lealdade com o Senhor na aliança. Lembra que Abraão fez uma aliança com Deus com a circuncisão. Essa aliança hoje ela é feita através do batismo. Quando você é batizado, você faz uma confissão pública de fé em Jesus Cristo. Lá na velha aliança, a circuncisão vira batismo na nova aliança. Mas no versículo 3 ele diz que então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que devoravam-se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Israel era santo porque Deus tinha separado das outras nações para o seu povo e para refletir seu caráter. Então você vai ver que as demais nações do mundo eram pagãos, adoravam Deus pagãos. E esse povo aqui é o povo que Deus escolheu para servi-lo, para adorá-lo. E a primeira porção da colheita era para ser servida ao Senhor. Mas Deus tem saudade quando o povo era consagrado a Ele. Deus está vendo que aquele povo que Ele escolheu, aquele povo para adorá-lo, está adorando deuses pagãos. E o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, com as mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, correio eletrônico, as pessoas estão muito ligadas nisso, com a vida mundana, a correria do dia a dia. E será que está sobrando tempo para Deus, irmãos? Muitos estão dando só o que resta para Deus. Deus está cobrando fidelidade daquele povo.
Mas será que Deus também não está cobrando fidelidade de nós hoje, irmãos? Será que Deus não está cobrando fidelidade de nós? Os templos vazios, aqueles que pregam a palavra verdadeira, estão vazios. O povo está correndo para aqueles locais que não pregam a verdade. O povo que faz aliança com o Senhor, que fez aliança com o Monte Sinai, jurou compromisso total com o único Deus verdadeiro. Lá naquele Monte Sinai, foi feito um compromisso solene para seguir aquele Deus. Em troca, Deus protegeu dos castigos de seus inimigos durante a jornada do Egito até Canaã. Mas ele vai dizer agora que, assim diz o Senhor, que em justiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e tornaram nulos eles mesmos. Deus lamenta que o povo se afastou dele. O coração do povo não está mais voltado para Deus. Mas mesmo no templo, eles estavam afastados dele. O coração estava longe de Deus. Adorava a ídolos inúteis, que não tinha valor nenhum. Levou os israelitas a viver em função de ilusões, porque aqueles ídolos não tinham poder. Tinha boca, mas não falava, ouvido, mas não ouvia. Eram imagens feitas por mãos humanas. Então estavam todo aquele povo que Deus tinha feito coisas maravilhosas, estava afastado de Deus. Jeremias está pregando isso para aquele povo. E aí nós vamos ver no versículo 6. E sem perguntar, onde está o Senhor que nos fez subir a terra do Egito? Que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém transita, no qual não morava homem algum? Eles não estavam interessados em buscar, os antepassados não estavam interessados em buscar a história de Israel, em buscar o Senhor. Tinham desinteresse pela sua história. Eles não sabiam que Deus tinha libertado o povo do Egito, tirado daquela escravidão. E levado para uma terra que emana leite e mel. Da mesma maneira, Cristo agora nos libertou da escravidão dos nossos pecados. Mas Deus protegeu aquele povo de todas as maneiras, com comida, com roupa, com água, uma coluna de nuvem durante o dia, porque no deserto, irmãos, a temperatura é altíssima, ninguém sobrevive, 50 graus, ninguém sobrevive 60 graus, e de noite é um frio, menos 50. Você vê que na guerra no deserto, tem roupa especial para frio e calor, ninguém sobrevive. Então Deus manda uma coluna de nuvem durante o dia para amenizar o calor, e à noite uma coluna de fogo para aquecer. Tudo isso Deus providenciou. Mas Deus está perguntando, o que eu fiz para vocês perderem o primeiro amor para comigo? O que é que eu fiz? Eu só fiz o bem a vocês e vocês estão adorando outros deuses pagãos. Eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas depois de termos entrado nela, vós a contaminaste, a minha herança, e fizeste abominação, repulsa. Depois que vocês passaram o Jordão, quando Josué passa o Jordão com a arca, naquele momento cessa o maná. E a partir dali tem alimento, não tem mais maná, agora emana leite e mel, tem comida para esse povo. Esse povo viu que Deus fez por eles. Deus deu libertação, fez um povo abençoado, temos tudo que precisamos. E prosperamos quando andamos com Ele.
Mas é interessante que, quando nós não temos nada e prosperamos, nós devemos agradecer a Deus, não é verdade, irmão? Porque nós prosperamos porque foi graças a Deus. Aquele povo foi o contrário, viviam sem nada, viviam andando no deserto. Quando passa o Rio Jordão, tem muita comida, começa a prosperar. Deus deu uma terra que emana leite e mel. E em vez de agradecer a Deus tudo aquilo que Deus fez, começa a ter prosperidade, começa a ter riquezas. O que é que eles fazem? Em vez de agradecer a Deus, substituíram Deus por deuses pagãos. Por isso que Deus está clamando aqui ao profeta Jeremias por fidelidade. Por fidelidade. E aí nós vamos ver que os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que trataram a lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal. Andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Em vez de instruir o povo a respeito do Senhor, o que aqueles líderes fizeram? Instruíram sobre Baal. Baal era o deus cananeu da fertilidade. Era o deus que dizia que prosperava. Mas foi desbancado por o profeta Elias, quando Elias pediu para que não chovesse 3 anos e meio, houve aquela grande seca. E Elias elimina aqueles profetas de Baal, mostrando o poder de Deus manifestado através daquele profeta. Mas, meus irmãos, tudo isso eles viram, meu irmão. Tudo isso eles viram. Tudo isso. E o coração humano estava longe de Deus. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos. Deus é longânimo, Deus é paciente. Deus está dizendo: olha, eu estou pleiteando ainda, eu espero até os vossos filhos. Os líderes que não conduziram o povo ao Senhor apresentaram acusações contra Jeremias, que era o mensageiro de Deus. Mas Deus está dizendo: não, eu sou longânimo, eu sou paciente. Eu espero pela fidelidade de vocês. Mas no versículo 10 e 11 ele vai dizer: passais atrás da terra do Chipre, vede, mandai mensageiro a Quedar, e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Interessante é que nenhuma nação pagã trocou seus deuses por Deus de outra nação. Eles eram fiéis aos seus deuses. Mas, embora as nações pagãs adorassem as mesmas divindades da natureza, cada uma permanecia fiel ao seu Deus. Os pagãos eram mais fiéis a seus ídolos do que vocês a mim. Esses ídolos que não têm força nenhuma, não têm poder nenhum, eles são fiéis demais a eles adoram esses ídolos. Agora eu que tenho poder, eu que fiz tudo por vocês. É isso que Jeremias está mostrando para esse povo. E vocês são infiéis a mim. E nós hoje vamos ver, irmãos, que essa idolatria ainda permeia nos dias de hoje. Nós temos um país idólatra, que é o Brasil. Reina a idolatria em várias cidades do Brasil. Nós vamos ver procissões e mais procissões, carregando estátuas de gesso, de barro, que não tem poder nenhum. Gente andando quilômetros e mais quilômetros do mundo afora, ou até no Brasil, pagando promessas para um Deus de barro. E às vezes eu fico me perguntando, certo? Muitas vezes você tem um templo que está a poucas quadras da sua casa. Você deixa de ir para o culto porque está cansado, porque é longe, porque
está a 3 quadras da sua casa. E aí você vê pessoas andando quilômetros e mais quilômetros para pagar uma promessa de uma idolatria, de um ídolo que não tem poder nenhum. É um contraste, irmãos. Com toda a facilidade que temos hoje, né? Hoje não tínhamos como naquela época. Hoje nós temos Uber, temos trem, tem táxi, tem tudo. Eu lembro, irmãos, que quando eu e minha esposa, o Gideão era auxiliar, nós íamos entregar a Bíblia, fazíamos entrega de Bíblia em escolas, motéis, hotéis, hospitais, presídios. E eu e tinha outra pessoa que nós éramos os primeiros a chegar. Eu morava distante de Fortaleza, 35 quilômetros. Eu já acordava de madrugada para cedinho já estar com tudo pronto, toda a logística pronta. Nunca falhei um dia sequer. Graças, louvado seja Deus. Mas eu sou testemunho que pessoas que moravam a 1 quadra chegavam atrasadas, irmão. Chegavam no final da entrega das Bíblias. Aquilo me deixava muito triste. Porque o próprio Jeremias diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E aqui eu digo, meu irmão, tenha cuidado para você não fazer a obra do Senhor relaxadamente. Faça com amor, com alegria, com zelo. Porque Deus cobra. Mas ele vai falar no versículo 12 e 13. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O pecado é tão espantoso, mesmo na família de Deus. Os céus e a terra são retratados com frequência como testemunhas de acontecimentos com a humanidade. Nada se iguala você estar na plenitude de Deus, maior do que qualquer cargo na sua vida. A palavra de Deus diz que a glória do homem se constitui em conhecer a Deus. Nada maior do que isso, irmão, nada. Mas esses homens abandonaram a Deus, que era a principal fonte da vida, e começaram a adorar falsos deuses que não tinham como ajudá-lo em nada. Somente Deus é a fonte de água viva. Ela nunca seca, jorra a vida inteira. Quando Nicodemos visitou Jesus, aquele homem que reconheceu que o que Jesus fazia tinha que vir de Deus, e procura Jesus na noite, naquela hora da noite, para não ser visto. Jesus disse que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Ele não entendeu. Jesus explica que nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Nascer da água não é ser batizado na água, meus irmãos. Batismo na água não leva ninguém à salvação. Nascer da água é nascer da palavra de Deus e do Espírito Santo, que a regeneração se dá através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Porque a palavra ilumina a mente e o Espírito Santo faz a obra regeneradora. Vamos estar na eternidade um dia, uma fonte inesgotável. Somente Deus pode purificar o nosso coração. Ele fala que a cisterna estava rachada, enche, mas secam. Mas as cisternas secavam, que não eram impróprias. Deus dá sentido à nossa vida todos os dias. Uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. Uma vida sem Deus é uma vida vazia. Mas ele vai dizer agora, meus irmãos, acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa. Eles haviam se livrado da escravidão do Egito. Mas no tempo de Jeremias, eles voltaram a ser escravos novamente.
em decorrência das alianças que fizeram com o Egito e com a Síria. Ou seja, eles foram libertos da escravidão, mas voltaram a ser escravos de novo, porque eles pagavam a Síria e o Egito para defendê-los. Só que essas duas nações caíram também. Não tinha poder sobre a Babilônia, que era o país dominante à época. Os leões novos rugiram contra ele. Levantaram a voz da terra, dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas, não há quem habite nelas. Jeremias está retratando, irmãos, o que os assírios fizeram com o reino de Israel. Eles destruíram as cidades do reino de Israel, capital Samaria, e o reino do norte. Fizeram isso como leões, homens ferozes, valentes. Ele está retratando aqui, olhem, o reino do norte já caiu com os assírios, os leões, homens valentes, agora vai acontecer conosco, né? Até os filhos de Mênfis e Táfanes te pastaram alto da cabeça. Os egípcios, que também eram inimigos de Israel, vieram do sul se juntar aos restos deixados pela Síria. E eram duas cidades ali do Egito, Mênfis e Táfanes, cidade da foz do rio Nilo, conhecida pela sua riqueza. Mas isso destruíram o orgulho de Israel. Então nós vamos ver, meus irmãos, que agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes a água do Nilo, ou indo à Síria para beberes a água do Eufrates? A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixar de o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está clamando por fidelidade para com ele, irmãos. Os tratados de Israel com o Egito e seus acordos com a Síria não trouxeram nenhum benefício, apenas aborrecimento. Nem o rio Nilo e nem o rio Eufrates ajudaram Israel a abandonar ao Senhor Jesus, ao seu Deus. Deus trouxe grande castigo e vergonha sobre todo o povo de Israel. Aquilo que Jeremias pregou se concretizou, e aquele povo foi cativo para a Babilônia. Em 586, o templo é destruído, muitos morreram, e muitos foram cativos para a Babilônia. E o profeta Jeremias profetizou que esse exílio duraria 70 anos. E quando Daniel, que tinha na primeira leva, ele viu que estava próximo dos 70 anos, ele começa a orar a Deus. E Deus revela as 70 semanas de Daniel, 70 de 7. Aí nós vamos ver que isso é um estudo profundo, né? Que aí nós vamos ver que 69 já se cumpriram imediatamente. A última semana de Daniel, onde tem várias colocações sobre isso, tem 4 maneiras de entender, mas eu creio que nós estamos na última semana de Daniel, na primeira metade da semana de Daniel, na última semana. Estamos dentro do milênio apocalíptico, o tempo de Deus. Então tudo isso é obra do Senhor, onde Daniel profetiza, essas 70 semanas de 7, e aí nós temos aí todo um momento apocalíptico, que reflete lá no livro de João em Apocalipse. Mas eu quero agora concluir dizendo que será que o que os líderes religiosos de hoje estão pregando está de acordo com a palavra de Deus? Como Jeremias pregou aquilo que Deus mandou. Será que os nossos líderes estão pregando aquilo que Deus mandou, que está na Bíblia?
Deus mandou pregar reino dos céus, reino de Deus. Deus não mandou pregar riqueza, bênção sem medidas, prosperidade. Deus não mandou pregar nada disso. A pregação que Deus mandou é pregar o reino dos céus, salvação, vida eterna. Será que os nossos líderes estão pregando isso, irmãos? Você tem consciência daquilo que você está fazendo? Agrada a Deus? O que você está fazendo leva uma comunhão de intimidade com Deus, uma vida em santidade, uma vida parecida com a de Jesus Cristo, num processo de santificação? Precisamos fazer uma auto-reflexão da nossa vida. Se estamos dedicando um merecido tempo ao Senhor. A palavra de Deus diz que buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Será que não está acontecendo o inverso, irmãos, hoje? Estamos dando só o que sobra para Deus? Depois de um dia tenso, o que sobra... não dá para ir hoje não, que eu estou muito cansado, à casa de Deus. Eu quero concluir dizendo que tanto Jeremias quanto Jesus pregaram arrependimento e obediência para receber bênçãos. Jeremias disse: obedeçam, andem em comunhão com Deus, deixe a idolatria, deixe a desobediência a Deus, que vocês terão bênção. E aí veio o castigo. Jesus fez a mesma coisa, pregou o arrependimento, o reino dos céus, e muitos rejeitaram Jesus, e também veio o merecido castigo. E aqueles que morreram sem Cristo, aquele que ele pregou, o reino dos céus, já estão no lugar de sofrimento eterno, que é o inferno. Aqueles que não seguiram a Jesus e seus ensinamentos, morreram sem Cristo, já foram para o inferno. Então ainda há tempo para arrependimento, ainda há tempo para salvação. A salvação é hoje. Se arrependa. Hoje é o dia da salvação. Se arrependa enquanto há tempo. Busque o reino dos céus, o reino de Deus enquanto há tempo. Amanhã pode ser tarde. A vida é como um sopro, a qualquer momento podemos partir. E assim que morremos, segue o juízo. Ou morte eterna ou vida eterna. A nossa oração, meu irmão, busque a Deus enquanto há tempo. Busque a Deus enquanto pode achá-lo. Que Deus continue nos abençoando. Eu convido os amados irmãos a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor, obrigado por esta palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, ser fiel a Ti, Senhor, como o Senhor é fiel para conosco. Na certeza que aqueles que obedecem a Tua palavra recebem bênçãos sem medidas, Pai querido. Mas aqueles que não buscam a Ti, que não Te aceitam, que não abrem as portas do coração, para deixar que o Espírito Santo venha morar na nossa vida, meu Pai. No nosso espírito humano receber o Teu Santo Espírito, Pai. Que rejeitam a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor. Esses terão o castigo eterno, Pai querido. A nossa oração é que a Tua palavra seja pregada, Senhor, e pregada em todos os recantos do mundo, para que haja novidade de vida, Pai querido. Fica conosco, nos abençoa. Em nome de Jesus, amém.